Esse é o homem mais rico. E aí, gente, a gente está passeando lá no shopping, né? E a gente vê aquelas pessoas que olham as vitrines, e olham as vitrines, e não acha nada que sinta necessidade. Olha só, tem pessoas que vão ao shopping para passear mesmo. Olham as vitrines, acham bonito, mas nada que eu preciso, não necessito de nada. Vocês viram que coisa linda? Já também conquistaram os valores, outros valores da vida. Não sente necessidade, tanta necessidade de coisas materiais. Não é? Então a gente fica pensando, não é verdade? A gente fica pensando. Até agora, então, nós abordamos a questão da verdadeira propriedade. E aí, como nós sabemos agora o que é verdadeira propriedade e o emprego que a gente pode dar, nós vamos aprender agora o emprego que nós vamos dar a essa propriedade. E então, Cheverus vem nos ajudar nesse estudo. Ele fala o seguinte, olha, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon nós já sabemos, não já? É o Deus da riqueza. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós, ele fala, você a quem o amor do ouro domina, e que venderia a sua alma para possuir tesouros. Gente, é muito profundo esse ensinamento e muito sério esse ensinamento de Cheverus. Porque realmente existem pessoas que trocam dignidade por ouro. Trocam valores morais pelo ouro, pela posse, não é? Existem pessoas que trocam. Quanta corrupção, não é? Não é verdade? Trocando valores, trocando ouro por valores morais. E depois de um certo tempo, não é? Vem a tristeza, o remorso, né? O sentimento de culpa, a depressão, não é? A dor. E aí por aí vai o desencarne. Porque são pessoas que trocam valores morais. Às vezes, não precisa ser tão grande como a gente tem visto aí, não, né? Na política, não precisa ser, não. Tem pessoas que, às vezes, querem levar vantagem mesmo, né? É um troquinho que o outro devolveu errado, né? E eu vou guardar, mas o outro vai ter que assumir na contabilidade do final do dia. Então, nós precisamos pensar nisso. Porque a gente não pode servir a Deus e a Mamon. E ele fala mais, Cheverus fala mais para nós. Olha, se você sente a sua alma dominada por essas cobiças da carne, por esses desejos de possuir, se você sente isso, sacudir esse jugo que vos domina, larga, sai dessa escravidão. Porque as pessoas, nós somos muitas vezes escravos daquilo que nós temos. Não é assim hoje? Ninguém mais sai de casa, ninguém faz visita um doente, ninguém sai, não é? Para ir fazer uma visita a um hospital, porque eu não posso deixar a minha casa. Não é? Porque se eu deixar a minha casa, pode entrar alguém, pode levar as minhas coisas, das quais nós apenas temos o uso, né? E não a posse verdadeira. Então, mas um dia, quando nós chegarmos no plano espiritual, Deus perguntará, porque Ele distribuiu esses dons para todos nós. E Ele falará, o que você fez do seu dom? O que você fez? Que fizeste, dispenseiro infiel, dos dons que eu te confiei? Não é? Então isso é para a nossa meditação. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? O que os Espíritos vieram falar para nós sobre esse emprego da fortuna? E ele fala assim, amai-vos uns aos outros,
procurai nestas palavras a resposta a esse problema. Aí está o segredo de bem empregar a sua fortuna. Então nós vemos que nós não precisamos de ter posses, né, para multiplicar a nossa fortuna. Nós temos que ter o quê? Amor. Amai-vos uns aos outros. E ele fala mais, que o emprego da fortuna que mais apraz a Deus é a caridade. A caridade plena de amor, que vai lá, encontra o infeliz e o reergue sem humilhá-lo, sem questionamentos. Você vai lá e ele fala mais, rico, ele fala assim, rico, dá do teu supérfluo. Depois ele fala, não, faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário já é o supérfluo, mas dá com sabedoria, mas dá com amor. Tem uma história que Chico conta também para nós, contou, né? Olha só, Chico, esse homem chamado amor, pleno de sabedoria, ele falava o seguinte, a caridade sempre foi a força que me sustentou. E ele falava, olha, tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando eu me sentia triste, Chico contava, quando eu me sentia triste, abatido com as minhas imperfeições, eu ia para a periferia, visitando as favelas. Essas são as palavras do Chico. E eu chegava lá, sentava, e o Chico chegava então, sentava com aquela gente simples, com aquela gente humilde, né? E eles ficavam ali conversando longos minutos. Ele fala, éramos iguais. Éramos iguais. E aí, aquela gente simples, ele contava o Chico, aquela gente simples não sabia das dificuldades que ele enfrentava. Das dificuldades que ele enfrentava. Ele não sabia dos ataques da imprensa, da incompreensão dos companheiros, não é? Ninguém sabia. O Chico ia lá para a periferia, sentava do lado daquela gente simples e ficava conversando. Quando ele saía, aquelas mulheres humildes o abençoavam. Vai com Deus, meu filho. Não é? E ele voltava para casa reabastecido.